De Brasília, falamos sobre o Supremo Tribunal Federal. Formou maioria, por 6-0, para fixar uma quantidade que diferencie o usuário de maconha de um traficante. Os ministros ainda analisam a quantidade, limite para caracterizar a guarda do entorpecente pelo usuário. Há propostas que variam em relação à quantidade, sendo o máximo de 100 gramas. Ainda há sugestões para que o Congresso estabeleça os mínimos. Já sobre o porte de drogas, o julgamento foi adiado depois de um pedido do ministro André Mendonça para que ele tenha mais tempo para analisar o processo. É o pedido de vista. Nesse caso, a Corte tem 5 votos para liberar o porte de maconha para consumo pessoal. Apenas o ministro Cristiano Zanin votou contra a descriminalização para uso próprio. Inclusive, a gente acompanha um trecho do voto do ministro Cristiano Zanin, indicado por Lula para compor a Suprema Corte. A mera descriminalização do porte de drogas para consumo, na minha visão, apresenta problemas jurídicos e ainda pode agravar a situação que enfrentamos nessa problemática do combate às drogas, que é dever constitucional, nos termos do artigo 144, inciso 2 da Constituição da República. Não tenho dúvida de que os usuários de drogas são vítimas do tráfico e das organizações criminosas ligadas à exploração ilícita dessas substâncias. Mas o Estado tem o dever de zelar pela saúde de todos, tal como previsto no artigo 196 da Constituição da República. A descriminalização, ainda que parcial, das drogas poderá contribuir ainda mais para o agravamento desse problema de saúde. Larissa e Clarissa, agora aqui com a gente. Larissa, vou começar com você. Acompanhamos ali um trecho do voto do ministro Cristiano Zanin, quando ele justifica o seu voto com relação à descriminalização do porte de drogas no que se refere ao combate às drogas. A questão foi uma divergência aberta pelo ministro indicado pelo presidente Lula e que frustrou os mais progressistas, inclusive com ruídos na base do próprio presidente Lula. Qual foi o tamanho desse barulho? Barulho grande, especialmente nas redes sociais, né, Carol? Teve muita reclamação, inclusive, de pessoas muito influentes, digamos assim, nas redes, de influenciadores que apoiaram Lula durante a campanha, que foram até muito importantes para essa vitória, considerados pessoas importantes realmente para essa vitória. Muita gente falando que foi a pior decisão de Lula até agora. Há um entendimento, desde sempre, que Zanin foi uma indicação pessoal realmente de Lula, não do PT. Separam bem essa indicação. Por isso, críticas dentro também do próprio PT, de que Lula não teria pensado na militância como um todo, no que o partido, enquanto instituição, queria no Supremo Tribunal Federal e apenas colocado uma pessoa próxima a ele, a quem ele tem uma certa até relação, além de relação próxima, mas que acredita ter sido muito importante para que ele pudesse voltar ao comando do país, que ele pudesse ser considerado inocente e concorrer novamente nas eleições do ano passado. Então, são críticas vindas de fora, quando a gente fala especialmente nas redes sociais, mas há críticas também internas, dentro do próprio PT, desse posicionamento do Zanin. Eu ouvi de uma fonte, olha, a gente até imaginou que o Zanin iria nos decepcionar, mas foi rápido demais, já foi quase que imediato, assim que ele assumiu esse comando ali, ou melhor, esse mandato no Supremo Tribunal Federal. Agora, Clarissa, em que medida que os votos recentes de Cristiano Zanin pressionam Lula na decisão para as futuras vagas no Supremo Tribunal Federal? E aí não só o Supremo Tribunal Federal, também olhar para STJ, por exemplo, como é que isso tudo entra no cálculo político de Lula? Olha, Carol, um primeiro ponto que eu acho que é super importante a gente lembrar sobre isso é que Cristiano Zanin sempre disse nas conversas nos bastidores que ele tem em Lula o seu maior cliente, mas que ele não era necessariamente petista. E era de se esperar que isso fosse se traduzir no voto dele ou em votos dele no Supremo. Como a Larissa bem falou, de fato, aconteceu bem rápido. É muito comum um ministro indicado por um presidente ao pouco ir ganhando autonomia, se distanciando um pouco da pessoa que o indicou, do seu padrinho. Mas foi bem rápido nesse caso.
No caso de Cristiano Zanin, isso tem implicações significativas em todo o processo de indicação do próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. Havia a expectativa de que Lula pudesse ali escolher um homem para essa vaga. Isso se fortaleceu na última semana. Há uma pressão muito grande para que fosse uma mulher, por ser a vaga que originalmente era lá atrás de Ellen Grace, também a vaga de Rosa Weber, que é uma mulher no Supremo. Então, havia uma pressão lá atrás para que fosse uma mulher. Isso havia esfriado na última semana, com o discurso de que Lula poderia indicar Daniela Teixeira, uma mulher, para o STJ, e, em compensação, escolher um homem para a vaga de Rosa Weber. Esse seria o desenho que estaria sendo estudado nessas últimas semanas. Com esse voto de Cristiano Zanin, a pressão dentro da base petista aumenta dramaticamente para que Lula indique uma mulher negra e alinhada com os princípios do PT, com essa esquerda mais progressista. Não acredito que Cristiano Zanin demonstre aí qualquer tipo de contradição em relação ao seu pensamento nesse voto. A gente não tinha informações sobre qual era a posição do ministro, nesse caso, por exemplo, da descriminalização das drogas. Ainda assim, a gente observa recorrentemente da sua parte, lá de trás, desde lá de trás, que ele tem posições firmes e nem em tudo ele concorda com Lula. Ele sempre disse, não é porque Lula é meu cliente que eu sou um militante.